Aula 11. Josué. Josué é o livro da conquista, relatando como os israelitas passaram pelo Jordão e tomaram posse de Canaã. O livro também se ocupa em relatar como os filhos de Israel foram vencendo os inimigos e se estabelecendo em sua herança. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Em Josué, vemos o cumprimento da palavra de Deus a Abraão e a fidelidade do Senhor em honrar seus pactos. Lembre-se de uma grande promessa que Deus cumpriu em sua vida e estude o livro de Josué dentro dessa perspectiva. Isso lhe dará o contexto em que os fatos desenvolvem-se. O livro de Josué trata da questão da posse e herança. O que era promessa de Deus e sonho de um povo se cumpre aqui, neste livro. Josué é o livro da certeza do cumprimento dos propósitos divinos. Este livro recorda a consumação do resgate de Israel do Egito. É o livro da conquista e relata o estabelecimento dos filhos de Israel em Canaã, como prova da fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O livro de Josué trata da questão da posse e herança. O que era promessa de Deus e sonho de um povo se cumpre aqui, nesse livro. O livro de Josué registra a história de Israel desde a nomeação de Josué como sucessor de Moisés até a sua morte aos 110 anos de idade. Cobre cerca de 27 anos da história de Israel sob a liderança de Josué. Esse livro continua a história de onde o Pentateuco a deixou. Moisés morreu nas campinas de Moabe, contemplando Canaã. A Josué, seu sucessor, coube a difícil missão, a de dirigir o povo de Israel através do Jordão, destruir os inimigos que habitavam na terra, introduzindo Israel em sua herança. Josué. O livro não apresenta somente conquistas e posses, mas também decepções e lágrimas. Porém, numa visão geral, é um livro triunfante, onde podemos felizmente contemplar um povo se estabelecendo em sua herança. O livro de Josué cobre cerca de 27 anos da história de Israel, sob a liderança de Josué.
Josué. Data: A narrativa abrange os eventos desde a morte de Moisés até a morte de Josué, aos 110 anos de idade, um período de 27 anos aproximadamente. O mais provável é que o livro de Josué foi escrito por volta de 1410 a.C. Por mais que as análises de textos antigos tenham lançado luz sobre épocas e datas, até hoje persiste muitas controvérsias com respeito à exata data em que o livro de Josué foi escrito. As opiniões dos eruditos odiernos continuam a divergir muito quanto a essa questão. Josué. Autor: O autor do livro de Josué é indeterminado. Acredita-se que o próprio Josué o tenha escrito. Essa crença é reforçada pelo versículo 26 do capítulo 24 do livro, que diz: E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. O livro de Josué em si mesmo é anônimo, embora exista sólida evidência de que foi escrito por uma testemunha ocular dos muitos acontecimentos aí descritos. Em sua forma atual, porém, o livro é posterior a Josué, cuja morte registra. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, com idade de 110 anos. A conquista de Debir por Otiniel e de Laís pelos danitas ocorreu após a morte de Josué. Eis porque muitos acreditam ter sido o sacerdote Eleazar e Finéias, os autores ou ainda um dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué e empregou o material escrito pelo próprio Josué. Os cristãos, tanto católicos, ortodoxos como protestantes, alegam ser duvidosa a autoria do livro de Josué, motivo que leva alguns a nem arriscarem um palpite. No entanto, muitos eruditos orientais cristãos afirmam ser o livro obra de Josué. Numa visão geral, o livro de Josué é triunfante, pois podemos felizmente contemplar um povo se estabelecendo em sua herança. Josué. Jesus Cristo, revelado em Josué. Além dos inúmeros tipos messiânicos revelados por todo o livro, temos uma aparição do próprio Jesus, relatada no final do capítulo 5 do livro de Josué. Alguns têm insistido em dizer ser essa a simples aparição de um anjo, ou ainda de Miguel, o arcanjo. Porém, é certo que os anjos não aceitam a adoração,
como neste caso. Venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Dado as inúmeras conquistas alcançadas de maneira sobrenatural, nós chegamos a uma conclusão. Quem conduzia Israel a vitórias não era outro, senão esse príncipe. Assim, Jesus se apresenta no livro de Josué como o príncipe do exército do Senhor. Jesus Cristo, o príncipe do exército do Senhor. O autor do livro de Josué é indeterminado. Acredita-se que o próprio Josué o tenha escrito. Essa crença é reforçada pelo versículo 26 do capítulo 24 do livro, que diz: E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Josué. Tema principal: